No nosso mundo moderno, é praticamente impossível pensarmos em viver sem câmera fotográfica. Mas você já se questionou como fisicamente funciona uma câmera fotográfica? Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Hoje daremos continuidade ao estudo de ótica geométrica. Nós vamos ver os princípios da ótica geométrica. Tais princípios serão fundamentais para a continuidade do curso. Mas, se você não viu ou gostaria de rever a nossa aula anterior, clique no card aqui em cima e assista a aula 1 de ótica geométrica sobre os conceitos básicos. O princípio da propagação retilínea da luz vai dizer que em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga sempre em linha reta. Ou seja, necessariamente a luz só vai se propagar em linha reta se o meio for transparente e homogêneo. Então, se o meio for translúcido, a luz se propaga em linha reta? Não. Se for um meio heterogêneo, a luz se propaga em linha reta? Também não. Vale lembrar que toda a teoria de ótica geométrica foi concebida até o final do século XIX. No início do século XX, Albert Einstein enunciou a teoria da relatividade e mostrou que seria possível a luz fazer curva. Em 1919, houve uma comprovação de que realmente a luz pode fazer curva. Tal comprovação aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. E essa comprovação mostrou o seguinte, que a luz diante de um astro muito grande como o Sol seria possível fazer curva. No entanto, no âmbito da óptica geométrica que estudamos no ensino médio, a luz se propaga em linha reta, sim. Fugindo desse âmbito, nós entramos em relatividade. O princípio da independência dos raios vai nos dizer que um raio de luz, ao encontrar com outro raio de luz, não altera a sua direção de propagação. Ou seja, não existe colisão entre raios de luz. Na ótica geométrica, nós adotamos a luz como sendo partícula. E duas partículas, ao colidirem, teoricamente deveria mudar sua direção e sentido. Mas o princípio da independência vai dizer que isso não ocorre. O princípio da reversibilidade vai nos dizer que quando a luz sai de uma fonte emissora e chega até um observador, ela vai percorrer um certo caminho. Se a gente trocar a posição entre um e o outro, ou seja, a fonte vai para a posição do observador e o observador vai para a posição da fonte, não haverá mudança na trajetória do raio de luz. Vai mudar apenas o sentido. E desse modo, acabamos de ver os três princípios da ótica geométrica: propagação retilínea, independência dos raios e reversibilidade. Porém, mais importante que você saber esses três princípios é você saber algumas explicações da natureza que surgiram por causa desses três princípios. E isso que nós vamos ver agora na sequência. Mas não se esqueça de inscrever no canal e se estiver gostando do vídeo, clica aí em gostei. Eu tenho aqui uma câmera escura de orifício, que nada mais é que a primeira câmera fotográfica. Tecnologia muito simples, baseado nos princípios da ótica geométrica. Quando você coloca esse orifício voltado para um objeto, como por exemplo essa vela, você vai observar na face em que está o papel vegetal a imagem formada. E a formação dessa imagem é uma aplicação direta dos princípios da ótica geométrica, mais especificamente o princípio da propagação retilínea da luz e o princípio da independência dos raios. A chama da vela emite uma luz que se propagará em linha reta, atravessando o orifício e sendo projetado no fundo da câmera. A base vai acontecer a mesma coisa, só que propagando-se em linha reta, vai aparecer na parte superior da câmera, provocando assim uma inversão na imagem.
Considerando que a altura do objeto nós vamos chamar de O, a altura da imagem de I, a distância do objeto até o orifício de P e a distância do orifício até a imagem de P', nós podemos fazer uma semelhança de triângulo e montar a primeira equação fundamental da ótica. I sobre O igual a menos P' sobre P. Esse sinal negativo significa que houve a inversão da imagem quando projetada no fundo da câmara escura de orifício. Um fenômeno natural que é explicado também pelos princípios da ótica geométrica são os eclipses. No eclipse solar, a Lua bloqueia a luz do Sol que chega até o planeta Terra. O Sol é uma fonte extensa de luz, permitindo que os raios saiam retilineamente dele. Porém, a Lua bloqueia essa passagem de luz e formam duas regiões bem nítidas. A primeira região é a penumbra. Nessa região você não tem ausência total de luz, mas também não tem presença total de luz. Há uma mesclagem entre a quantidade de luz do Sol que entra, formando assim um eclipse parcial. A outra região é chamada de sombra, que é a região em que a Lua bloqueia toda a luz que está vindo do Sol. Nessa região, a pessoa que estiver no planeta Terra vai ver o eclipse total, ou seja, o Sol vai ficar completamente tampado pela Lua. Já no eclipse lunar, o planeta Terra encobre a Lua, e quem está no planeta Terra deixa de visualizar a Lua. O primeiro trecho que nós podemos observar é quando a Lua entra nessa região amarela, na qual deu o nome de penumbra. Nessa região, parte da luz do Sol consegue iluminar a Lua, outra parte não. E aí ocorre o eclipse parcial. Quando a Lua entra nessa segunda parte, a sombra, nós temos o escondimento da Lua atrás do planeta Terra. Como ela não recebe a luz do Sol, ela não consegue ser vista por quem estiver no planeta Terra. E aí ocorre o eclipse total. Novamente, continuando o seu movimento, ela passa por um eclipse parcial e sai da região do eclipse. Na aula de hoje aprendemos os 3 princípios da ótica geométrica. Vimos que a luz irá se propagar em linha reta no estudo de ótica. Vimos também que quando 2 raios de luz se cruzam, eles não interferem no outro. E vimos que se trocarmos a posição entre a fonte de luz e o observador, a trajetória da luz não se altera. Após vermos esses 3 princípios, vimos a explicação da câmara escura de orifício, que foi a primeira câmera fotográfica, e vimos a explicação dos eclipses solar e lunar. Agradeço você por ter acompanhado a aula até aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.